Vamos então começar o nosso estudo de hoje, que é o módulo 1, o tema 3, o método kardeciano de comprovação mediúnica, né? Nós vamos ver que o Allan Kardec, como Camille Flammarion colocou no seu funeral, foi o bom senso encarnado. Um homem com uma visão muito acima da sua época, né? Uma pessoa que utilizou todos os métodos científicos de análise para realizar a obra que realizou. Nós vamos ver que ele se pautou o tempo todo pela ciência, pelo bom senso e pela intuição. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 1804 em Lyon. Aos 10 anos, ele foi enviado para Yverdun, na Suíça, para estudar com Pestalozzi, que é um dos pais da pedagogia. Aos 16 anos, ele se interessa pela obra do Mesmer e começa a estudar magnetismo. Nós vamos ver que em 1818, com 14 anos, ele se forma na escola do Pestalozzi, quer dizer, extremamente novo. Ele já falava o francês, é óbvio, a sua língua mater, falava o alemão, que é a sua segunda língua, o inglês, o holandês e depois outras línguas. Ele, como poliglota, ele pôde se comunicar com médiuns de vários lugares do mundo para realizar, né, a pesquisa que ele realizou para poder fazer o trabalho dele. Nós vamos ver que a primeira obra publicada por ele foi em 1824, quando ele tinha 20 anos, que foi o curso prático de aritmética. Em 1831, com 27 anos, ele ganha um prêmio da Academia Real por um livro de pedagogia dele. Ele publicou vários livros. Em 1832, com 28 anos, ele se casa com Amélie Gabrielle Boudet, uma mulher também acima da sua época, além do seu tempo. 9 anos mais velha que ele tinha 28, ela tinha 37. Uma artista plástica, professora, com 3 livros publicados e muito bem conceituados. Numa época que as mulheres nem aprendiam a ler, ela era uma escritora e uma artista plástica. Nós vamos ver que o Kardec, em 1855, começa a se interessar pelas mesas girantes para ver o que está acontecendo, e ele, como positivista, o positivismo foi criado pelo Auguste Comte, que é também chamado de contismo, que ele coloca que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento válido, né? A primazia da ciência. Nós vamos ver o Kardec o tempo todo se baseando dentro da ciência, né? da pesquisa. Ele vai estudar os fenômenos das mesas girantes, as respostas que vêm, e aí ele, através das irmãs Boudin, que uma tem 14 e outra tem 16 anos, ele começa a receber as primeiras respostas, ele começa a ser intuído ali de que havia algo muito importante para ser estudado. Ele recebe também na casa do Sr. Boudin informação de que a missão dele é realmente trazer a doutrina, é realmente compilar, juntar todos os ensinamentos que ele está buscando ali com as suas perguntas e respostas para elaborar a doutrina dos espíritos. E aí ele passa a intensificar o seu trabalho, varar as noites, né, trabalhando, fazendo perguntas. Ele, como poliglota, ele começou a se contatar com médiuns em vários lugares do mundo, com mais de 1000 lugares. Então ele introduziu algo que hoje é comum, mas ele foi o pioneiro na mala direta, porque ele mandava suas cartas para todos os lugares e recebia as respostas, né, para ir montando, compilando, porque o livro dos espíritos é dos espíritos. Foram eles que responderam as perguntas. Mas quem
juntou tudo isso, né? Quem montou as respostas foi o Allan Kardec, através de uma pesquisa científica, de um trabalho minucioso. Nós vamos ver que ele coloca que numa determinada noite ele estava ali, ele levou 18 meses para montar a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 questões, né? E depois a segunda edição saiu como nós temos hoje com 1018. Nós vamos ver lá 1019, mas uma pergunta foi pulada, então na realidade são 1018 questões. Mas ele comenta que ele estava uma noite escrevendo, e aí ele começou a escutar batidas, e aí ele voltava a escrever, as batidas aumentavam. A senhora Boudet, né, ele a chamava de Gabi, porque a Amélie Gabrielle ele a chamava de Gabi. A Gabi chegou ali à noite, ela também escutou essas batidas, ele parou de escrever, e no dia seguinte, na casa do senhor Boudin, ele pergunta às meninas, né, o que tinha acontecido, o porquê daquelas batidas. Ele ouviu a resposta, que era o seu espírito simpático, que estava ali fazendo as batidas, e que ele tinha uma colocação errada, que ele, quando voltasse para casa, relesse. E aí ele fala que ele jogou até o papel no lixo porque ele tinha reescrito. Aí o espírito coloca para ele que ele continuou com o erro, que ele relesse. E aí ele pergunta quem é esse espírito, e o espírito se coloca como a verdade. Perdão. Quando ele volta para casa, ele vai pegar ali o que ele escreveu, e aí ele vai ver que na 30ª linha tinha um erro grosseiro que ele não tinha se apercebido. Então nós vamos ver que ele vai usando um critério mais minucioso a partir daí, e que ele pede uma revisão ao Espírito da Verdade para o Livro dos Espíritos, para que tudo seja muito bem colocado. Nós vamos ver que um espírito, que uma médium que o auxiliou muito foi a Ruth Céline Jaffé, né, que a maioria das mensagens do Espírito da Verdade é dela. E nós sabemos, pelo Arnaldo Rocha, tem palestra dele no YouTube, onde ele coloca, o Wagner Gomes da Paixão também coloca, que o Chico colocou para os amigos, colocou para muitas pessoas, que ele foi a Ruth Céline Jaffé. Então era ele que estava ali como médium, trabalhando junto com perdão, com Kardec. Nós vamos ver que o Kardec vai publicar em 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 o Céu e Inferno, perdão, Céu e Inferno, e 1868 a Gênese. A Gênese é uma síntese. Os outros livros, né, principalmente o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo são desdobramentos do Livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno, nós vamos ver psicografias, evocações e ali as perguntas e respostas. Nós vamos ver que o Kardec coloca suas teorias na Revista Espírita. Em 1858 ele funda a Sociedade Parisiense Espírita e funda também a Revista Espírita. E ele usa a Revista Espírita assim como laboratório, como cobaia, porque ele coloca as coisas na revista e ele vai recebendo as cartas, vai recebendo as informações, e aí ele vai tirando as suas ideias. E as suas ideias e as suas teorias nós vamos ver no livro A Gênese, que é o último livro que ele publica, porque em 31 de março de 1869 ele desencarna, quando ele estava prestes a completar 65 anos, e Amélie Boudet estava com 74 anos. Aí nós vamos ver que ela procura continuar a obra, mas ela teve muitos problemas por causa do Lemarie, e nós vamos vê-la defendendo o Kardec no tribunal, porque o Kardec, depois desencarnado, foi processado
uma mulher que eu tenho uma admiração por ela, é uma mulher fantástica, e ela vai desencarnar com 87 anos. Ela vai desencarnar 14 anos depois do Kardec. Aí nós vamos ver uma colocação do Kardec, uma anotação do Kardec, que nós vamos ver a transcrição dessa colocação do Kardec no livro Obras Póstumas. O Kardec falando, apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental, né, positivista que ele era e aplicado pela ciência, né? Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, uma pesquisa minuciosa, cientificamente, ele foi se cercando para que tudo aquilo que ele colocasse tivesse sido checado várias vezes e visto a opinião de muitos médicos. A gente vê que ele se comunicava com mais de 1000 casas, né, no mundo todo, casas, lugares, né, não são casas, as pessoas se reuniam na casa do médium, então eram médiums com os quais ele se comunicava no mundo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que iria empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida, as respostas que ele estava procurando. E todos nós encontramos na obra as respostas que nós estamos procurando. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então ele teve muito cuidado para não ter nenhuma ideia pré-concebida e para não se deixar iludir, né, pelos espíritos menos esclarecidos ou pelos zombeteiros ou pelos instigantes que estavam ali para tentar trabalhar e fazer com que ele não cumprisse, né, a obra que ele se propôs a cumprir no plano espiritual, que foi trazer a terceira revelação. Nós vamos ver também em Obras Póstumas a seguinte colocação. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Então, dissessem o que dissessem, estava provado a existência dos espíritos. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Aí depois nós vamos ver aqui um trecho da Gênese do Kardec. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental, né, que é o método positivismo, que baseado na ciência, que todo conhecimento tem que ser baseado na ciência. E Kardec deixa essa colocação para nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca que se a doutrina espírita colocar alguma coisa que a ciência comprovar que está errado, nós vamos ficar com a ciência. Isso ele deixa muito claro, né, que era uma doutrina que iria sendo, digamos assim, aprimorada, acrescentada com o tempo, mas sempre com essa preocupação de se manter ligada à ciência. Ele nunca quis que se transformasse, inclusive ele deixou isso bem claro, que não poderia se transformar em religião. Teria que ser sempre ciência e filosofia. Quando fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, retomando dos efeitos as causas, chega às leis que os preside. Depois lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis.
não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não estabeleceu uma hipótese à existência e intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer princípios da doutrina. Ele não tinha nada pré-concebido. Ele foi recebendo as informações e de mente aberta, analisando e colocando o resultado das suas análises, das suas pesquisas. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Isso aqui está no livro A Gênese. E nós vamos ver nas obras póstumas a seguinte colocação, abre aspas. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Nós vamos ver que ele usou muito da intuição, mas a questão dele, assim, ele ser vanguardista, inclusive no marketing, porque ele vai distribuir panfletos, ele vai divulgar. Entrou uma borboleta, gente. Vai divulgar a doutrina. Ele vai fazer viagens pela França e depois ele vai à Holanda, né, aos Países Baixos e alguns outros países, divulgando a doutrina e montando os centros de estudo, mas principalmente ele mantém uma correspondência com todos aqueles que escrevem para ele. A gente conhece as cartas daqueles que deixaram de se suicidar, que escreveram para ele por causa do Livro dos Espíritos, mas tem uma carta interessante que eu vou colocar aqui, vou ler para a gente, de um professor peruano, um correspondente de Lima, Dom Fernando Guerreiro, e que assim escrevia, abre aspas, estimadíssimo senhor Allan Kardec, vosso O Livro dos Espíritos acompanha-me em minhas solidões. Foi assim que pude traduzir algumas passagens do livro aos, abre aspas, selvagens, fecha aspas, descendentes dos Incas. A ideia de reviver sobre a terra parece-lhes muito normal, muito natural, né, aos descendentes dos Incas, diz Dom Fernando, e um deles me perguntou um dia, abre aspas, será que depois de mortos poderemos renascer entre os brancos? O descendente de Inca pergunta para o Dom Fernando. Certamente, né, respondeu o Dom Fernando. Então talvez sejam dos nossos parentes? Ele responde, é possível. Olha a dedução, né, do Inca. É talvez por isso que és bom e que te amamos? Que legal, né? Também é possível, responde o Dom Fernando. Então aí o Inca coloca, então, quando defrontamos um branco, não devemos lhe fazer mal, porque talvez seja um dos nossos irmãos? Ele responde, né? Ele coloca assim, Dom Fernando termina sua carta, abre aspas, com certeza admirareis como eu esta conclusão partida da boca de um selvagem e o sentimento de fraternidade que surgiu nele, né? Quando se defrontar com um branco, com um diferente deles, não lhe devemos fazer mal, porque talvez seja um dos nossos irmãos reencarnados e que veio nos ajudar. É muito interessante, e aí nós vemos muitas cartas, muitas colocações. Nós vamos ver que o Kardec compra, né, uma pequena vila, né, um lugar para montar tanto a sua casa como um lugar para abrigar uma escola para moças, né, um lugar para abrigar um asilo, um orfanato. Ele pretende com o tempo ir montando tudo isso e no dia da mudança, dia 31 de março, né, ele desencarna, acredita-se que seja um aneurisma, ele vai receber o carteiro com aquele mundo de cartas que ele recebia todos os dias e ele desencarna ali. Nós vamos ver aqui no nosso estudo a colocação do método racional intuitivo. Método racional intuitivo, que é como o Kardec, né, trabalha, como ele coloca o trabalho que ele realiza para montar, né, juntar todas as respostas dos espíritos
para trazer para nós a doutrina. Então nós vamos ver aqui. A intuição, diga-se de passagem, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum no ser humano em geral, nos médiuns em particular, e em especial nos psicógrafos e psicofônicos. Surge na mente como uma lembrança de ideias ou acontecimentos anteriormente conhecidos do encarnado, quando este se encontrava no estado de sono e sonho. Por que ele coloca isso? Porque quando nós nos desdobramos no estado de sono, de sonho, nós temos contato com o conhecimento que é nosso, do nosso roteiro no plano espiritual. Nós conversamos com os nossos amigos, nós conversamos com o nosso mentor. Então, nós temos no sono, né, esse contato, e nós temos pela amplitude, né, pela emancipação, né, nossa, ao desdobrarmos, ao sairmos desse escafandro, né, dessa vestimenta que nos prende, nos aprisiona, nós temos outra visão, nós temos uma colocação, uma expansão da consciência. Então nós vamos lembrar ali o roteiro que nós fizemos, nós sabemos os gatilhos, sabemos o que nós mais ou menos programamos. Então isso faz com que a gente converse, com que a gente troque ideias, com que a gente tenha preocupações ou tenha soluções. E quando nós acordamos no dia seguinte em vigília, isso vem como intuição. Então, se é uma lembrança nossa, né, do nosso roteiro que está ali, puxa, eu não posso esquecer disso, eu preciso me atentar a isso, é uma intuição nossa. Se é através de uma conversa com o nosso mentor ou com algum familiar nosso, encarnado ou desencarnado ali durante o sonho, mas principalmente com os desencarnados, vai ser uma intuição mediúnica, porque tem a participação de um espírito ali. A intuição manifesta-se também quando o médium consegue captar mentalmente de forma sutil ideias e sentimentos transmitidos pelos espíritos. Aí nós vamos ver aqui um trecho do Livro dos Médiuns. Assim, abre aspas, o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado, né? Que é o médium intuitivo. Ele recebe como intuição aquela colocação do espírito, ele fala, se for psicofônico, ou ele escreve, se for psicógrafo. E aí nós vamos ver agora o método racional intuitivo de comprovação mediúnica, né? Aqui nós vamos ver, proposto por Allan Kardec para interpretação dos fenômenos mediúnicos, o método racional intuitivo é a hábil associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou acontecimento. No início de suas pesquisas, o codificador utilizou o método racional intuitivo para melhor compreender a origem razão do ser, a origem razão de ser, das manifestações mediúnicas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Mais tarde, esse método foi aplicado, entre outros, para a classificar e qualificar a faculdade mediúnica, né? Que tipo é aquela mediunidade? É de psicofonia, de efeitos físicos, né? De cura, né? de psicografia. B. Entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia, as contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras e as mistificações. Né? Ele foi buscando, através de estudo, através de perguntas, através dessas cartas, né? Dessa mala direta que ele criou com médiuns no mundo todo, ele foi vendo, né, as colocações falsas, foi vendo a influência do meio nas colocações, a influência da cultura do médium nas suas colocações e as mistificações, né? A mentira, né? A desonestidade da pessoa colocar ali a sua ideia e não a colocação do espírito. Isso requer um trabalho minucioso de análise e de pesquisa. Nós vamos ver
que ele se dedicou tanto ao trabalho, ele trabalhava de dia e à noite ele se dedicava a esse trabalho, que em 1866 ele fica muito doente e os espíritos colocam para ele que ele diminuísse a carga, que ele diminuísse o trabalho, porque senão ele desencarnaria, né? Por causa do excesso de trabalho, o corpo dele não iria suportar. E nós vamos ver que em 69 ele desencarna justamente pelos problemas que ele passou a ter por esse excesso de trabalho, por estresse, né? Esse excesso de trabalho. C. Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, né? Aquilo que é do espírito encarnado, que é do médium, e não um espírito ali presente. Necessária e desnecessária. Como a gente sempre coloca, a colocação anímica que é necessária, que é aquilo que o médium está trabalhando ainda nele para depois ele poder começar a trabalhar, e as desnecessárias, né? Que é coisas que estão ali do médium e que de vidas passadas e que está vindo e não precisa, não há necessidade de que ela se manifeste. Então, D. Definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar / evitar a ação dos espíritos inferiores. Então ele vai fazendo uma pesquisa para ver a influência, é óbvio, né? Nós vamos ver na 549, quando pergunta se os espíritos nos influenciam, e os espíritos respondem muito mais do que pensa, na maioria das vezes eles vos dirigem, e o Kardec vai ver isso, né? Vai comprovar essa influência dos espíritos junto a nós encarnados. E a influência dos espíritos inferiores, que a gente chama hoje de obsessão. Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Ele sempre se preocupou muito com isso, procurar buscar a natureza do espírito comunicante. Nós vamos ver no livro dos médiuns ele colocar que o mais importante é analisar o conteúdo. Não importa como o espírito se apresente, porque o espírito pode plasmar a sua aparência com a aparência que ele quiser. Não importa o nome que ele dê, porque ele pode estar ali pura e simplesmente querendo enganar, querendo trazer algumas verdades com uma mentira no meio para que a mentira tenha mais força. E aí nós vamos ver a mensagem do Erasto no livro dos médiuns, quando ele coloca que é preferível perder 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então nós vamos ver a preocupação do Kardec com todas essas análises, que infelizmente hoje, no século XXI, a gente não vê dentro das casas espíritas. A gente vê mensagens ridículas, mensagens que não têm o menor cabimento, com nomes conhecidos ali, porque então tá claro que é espírito zombeteiro, que é o espírito que tá ali para causar problema e discórdia, ou é um médium mistificador que quer ganhar dinheiro na internet. Porque nós sabemos que quanto mais visualizações e quanto mais likes, os canais monetarizados ganham muito dinheiro. Então, o comprometimento desses canais é em ganhar dinheiro, criar sensacionalismo para ganhar dinheiro. Então, todos nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vemos e principalmente colocar 10 orelhas em pé. Né? Se colocar todo em atenção quando assiste ou quando vê um canal monetarizado. Por isso, porque o meu canal é para tentar ajudar as pessoas, ele não é monetarizado. Não tem fins lucrativos. É justamente para que não tenha propaganda, mas principalmente para quem está vendo, saiba que o trabalho que está sendo realizado ali é um trabalho de tentar ajudar, no pouco que eu sei, eu quero ajudar aqueles que têm dificuldade para entender os livros e para entender as colocações da doutrina. F. Organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então aí ele vai buscando com os espíritos como essa organização deve ser feita, e aí nós vamos ver no livro dos médiuns, no final dos livros dos médiuns, ele mostra como as reuniões devem ser organizadas, como as casas espíritas devem se organizar, de que forma elas devem ser colocadas, mantidas, registradas. Então Kardec se preocupou com todos os detalhes.
Todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, perdão, que, partindo do Livro dos Espíritos, né, que foi publicado em 1857, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado ou decodificado nas demais obras básicas, principalmente Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. São desdobramento dos livros dos Espíritos, de acordo com uma temática específica. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos ver na Gênese, né, os pensamentos e as teorias do Kardec, que ele lançou na revista, ele foi obtendo respostas, ele foi entendendo melhor, foi lançando outras teorias, a gente vai ver tudo isso na Gênese. Um ponto relevante que não deve passar despercebido é aquele que a nova ordem de conhecimentos trouxe no seu bojo, a questão moral. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que, a rigor, deve transformar o indivíduo para melhor. Daí, Allan Kardec afirmar, abre aspas, o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Isto aqui é da Revista Espírita. Perdão. E nós vamos ver no capítulo 17, né, o Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec colocar que se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em se modificar moralmente, em se transformar. Não é o verdadeiro espírito aquele que se transformou, não. Se reconhece pelo esforço que ele realiza para se transformar e se modificar. Porque aqueles que se modificaram e se transformaram não estão mais aqui na Terra, estão em outros lugares. Nós que estamos aqui na Terra é porque precisamos aprender, precisamos nos melhorar, precisamos estudar, precisamos nos manter como Cristo colocou no vigiar e orar, para que possamos nos modificar, realizar a reforma íntima em nós. Outro ponto de capital importância que jamais deve ser esquecido pelos espíritas é que a referência moral do espiritismo está contida no Evangelho de Jesus, abre aspas. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Isso está no livro A Gênese de Kardec. E significa dizer, em outras palavras, que isto aqui é do Livro dos Espíritos. Não, o espiritismo não traz moral diferente de Jesus. Os espíritos vêm não só confirmá-la, né, confirmar a moral de Jesus, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sobre a forma alegórica. Essas verdades patentes foram ensinadas de forma alegórica há 3.000, 4.000 anos atrás, através dos prepostos do Cristo que trouxeram os seus ensinamentos dentro da linguagem e dentro da cultura de cada povo, que nós vamos ver os Vedas dentro dos hindus, né? O Bhagavad Gita é um livro fantástico. Nós vamos ver a Torá e a Kabbalah dentro dos hebreus, né? Que nós chamamos de judeus. A tribo de Judá é uma das tribos dos hebreus. E nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, que é um livro que tem que ser lido, nós temos ele no nosso canal, o Emmanuel nos colocando sobre os 4 povos que vieram, né, dos planetas que orbitam a estrela de Capela, que foram os hebreus, os hindus, os egípcios e os arianos, né, que foram eles, né, que fizeram a enxertia nos autóctones que já estavam aqui na Terra e que catapultaram, né, empurraram o nosso desenvolvimento sob o olhar, né, sobre a égide do Cristo, né, o governador do nosso planeta. E nós vemos lá no livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel coloca que o Cristo reunido com esses exilados, né, que viriam para a Terra tão desesperados de vir para um planeta tão primário, né, um planeta que está ali começando no provas e expiações,
né, com corpos tão primitivos que eles acham até que são corpos de animal, mas não é, é o ser humano primitivo. O Cristo coloca que ele o estaria auxiliando e mandando os seus mensageiros. Então aí vem, né, o Krishna, vem Buda, vem Lao Tse, vem Sócrates, vem Hermes Trismegisto, nossa, tantos outros, Maomé. Então nós vamos ver os ensinamentos do Alcorão são muito bonitos, são muito profundos. Então nós vamos ver esses prepostos e vamos ver que o Cristo coloca que se eles tiverem muita dificuldade, ele perceber que está tendo dificuldade, está demorando para que eles possam eliminar os defeitos que tem para poderem voltar a seus planetas de origem, ele mesmo, Cristo planetário, Cristo governador do planeta, encarnaria na Terra para nos auxiliar. Então esse livro é imperdível, gente. Leiam o livro A Caminho da Luz. Então ele coloca aqui: tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Então, como Jesus colocou, né, o que ele queria de nós? Amai-vos como eu vos amei. A gente não tem nem noção do tamanho do amor do Cristo. Então, a hora que nós nos amarmos como ele nos amou, ou como Moisés coloca na Torá e que Jesus ratifica, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro nós temos que aprender a nos amar, para que depois possamos amar ao nosso próximo. A hora que nós entrarmos nesse aprendizado, a hora que nós começarmos a sermos verdadeiramente espíritos encarnados que se amam e que procuram amar o próximo, nós vamos estar em outro patamar. Como coloca Paulo, quando ele diz, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Colocação maravilhosa, né? Para que todos nós pudermos estar nesse patamar. E no nosso próximo estudo, nós vamos entrar espírito, matéria e fluidos. Até lá!